Essa é uma questão das mais relevantes em termos das articulações entre ciências sociais e saúde, justamente um dos pontos, talvez, de maior dificuldade dos profissionais de saúde, de entenderem, de se colocarem a pensar quais são as relações sociais que efetivamente impactam nessa pergunta: quem é o usuário? E há algo que é óbvio em relação à nossa própria formação de saúde, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, na qual, a partir da ideia de separação de mente e corpo, a partir da ideia de objetificação do corpo e dos determinantes de saúde, a partir da ideia de que nós somos oriundos de um mecanismo mecanicista de funcionamento dos nossos órgãos, há um recorte tanto populacional quanto do que é saudável e o que não é. E aí entram essas questões que se relacionam diretamente às redes sociais, aonde cada pessoa está dentro das redes sociais, né? Peter Berger, um sociólogo importantíssimo que vai tentar desconstruir essa ideia de ou objetividade ou subjetividade, vai apontar para a existência de uma intrincada conexão de aspectos da formação social no processo de socialização, né? A gente é formado a partir de uma rede, né? E nisso entram os chamados marcadores da diferença, né? Que delimitam, classificam, hierarquizam e padronizam as pessoas. Então, quando a gente pensa em gênero, masculino e feminino, raça barra etnia, né? As diversas segmentações desse panorama como um todo, a questão das sexualidades, idade e geração, a localização geográfica em onde cada uma e cada um de nós nasceu, a questão de classe ou estratificação social, estado civil conjugal, entre outros, é como se nós olhássemos uma rede de relações e pensássemos alguns elementos para entender esse aglomerado de fatos sociais, de elementos sociais que possibilitam acesso a alguns e interditam a outros. Ainda nessa temática das redes sociais, nós devemos pensar como um tecido, né, hierárquico em cada um dos seus elementos, em que as pessoas se localizam em determinados lugares. E aí é como se existisse um mapa com 3 forças específicas na perspectiva do Peter Berger. O sistema de estratificação, que são esses diversos aspectos culturais, sociais e econômicos, o controle exercido da sociedade sobre os indivíduos e os papéis que cada indivíduo desempenha na sociedade, né? Mello e Gonçalves vão conceituar que é no cruzamento dos marcadores sociais da diferença que se produzem opressões específicas a pessoas e grupos. E aí, é óbvio, há aqueles que serão incluídos e aqueles que serão excluídos, e um grande repertório de possibilidades com avanços e retrocessos na vida pessoal de cada um e cada uma, né? Isso é regulado pelos chamados marcadores sociais da diferença, né? Então, a origem de nascimento, a cultura em particular, a referência de classe, né, definida a partir da posse de bens materiais e também simbólicos, e que, óbvio, vão desembocar na ideia de posições de poder e privilégio nessa sociedade. A questão dos marcadores sociais e psicológicos das definições de se somos homens ou somos mulheres. A classificação de um sistema que é racializado, baseado na cor de pele, que possibilita que alguns avancem e outros não, em função dos fenótipos. A orientação sexual, né, expressa ou não publicamente, como isso é lido pelas pessoas e reagido frente à diversidade particularmente, a idade, né, todos esses são marcadores que vão criando diferenças e diferenciações entre as pessoas, né? O Avatbar vai conceituar perspectivas dessas diferenças. Então, a primeira é a diferença como experiência. Então, a experiência é o lugar da formação de cada um dos sujeitos nessas posições sociais.
A outra, da relação social, que a partir dessas circunstâncias materiais e das práticas culturais, essas identidades vão sendo construídas e as pessoas vão se adequando a esses padrões nas relações, né? A diferença como subjetividade, né? Então, os sujeitos e a sua posição vão produzir social e culturalmente sujeitos assujeitados dentro dessas subjetividades. E diferenças de identidade, né? Então, a partir dessas características que nos constituem e das múltiplas possibilidades e de certa estabilidade que se pensa para cada uma delas, você vai ter a diferença como identidade na sua constituição. Um outro panorama sobre esses assuntos, sobre esse assunto de quem é o usuário, é justamente a teoria do reconhecimento, né? Então, há um constante tensionamento entre grupos sociais por luta de uma vida digna entre os grupos de interesse, né? E aí a gente não pode perder de vista a ideia de dignidade humana baseada na justiça e na injustiça, né, que acontece com as pessoas, e de relações entre demandas de reconhecimento, num certo sentido, ser entendido como um sujeito e um ser humano, e ao mesmo tempo a redistribuição, que é justamente a ideia de que as oportunidades devem ser a todas e todos indistintamente, ou que há necessidade de equidade e de discriminação positiva para aqueles que não conseguem chegar em parâmetros mínimos, né? Nancy Fraser, fantástica, feminista e uma das maiores pensadoras em termos de teoria do reconhecimento, vai defender um novo paradigma de justiça que coloque o reconhecimento como um conceito central, né? Segundo Fraser, é minha tese geral que a justiça hoje requer redistribuição e reconhecimento. Nenhuma é suficiente, nenhuma sozinha é suficiente. No entanto, uma vez que abraçamos essa tese, a questão de como combinar torna-se primordial. Não basta só reconhecer, nós também devemos dar coisas e oportunidades, né? E aí, os grupos subjugados, obviamente, vão ter problemas mais sérios de distribuições de possibilidades e também de reconhecimento associado, né? Para Fraser, nenhuma das injustiças tem efeito indireto sobre o outro, mas ambos os problemas são primários e originais. Você precisa trabalhar a justiça com reconhecimento, né? E a condição objetiva, ela sempre é primordial. As condições de existência das pessoas são sempre primordiais, né? Nessa direção, nós temos a ideia de precariedade de Judith Butler, né? Butler vai pensar que alguns seres humanos são enquadrados como seres humanos e outros não vão ser reconhecidos, né? E aí, isso a partir dessa separação entre nós que somos humanos e temos direitos e aqueles que não são tão humanos quanto nós e não têm tantos direitos, né? A precariedade para Butler, num sentido mais profundo, é uma condição de vida, né, que leva justamente à existência social. Nós dependemos de outras pessoas e por isso nós precisamos nos agregar uns com os outros pensando na coletividade, né? E as pessoas e os grupos ao longo da história não foram submetidas às mesmas condições de condições favoráveis ou desfavoráveis da mesma forma, né? Isso é definido pelo contexto social e pelas estruturas que vão se estabelecendo, as histórias que vão se estabelecendo ao longo do tempo, né? Para Butler, os enquadramentos, né, o termo enquadramento se refere, né, ela vai definir, os enquadramentos que atuam para diferenciar as vidas que podemos aprender daquelas que não podemos, ou que produzem vidas através de um contínuo de vida, não só organizam a experiência visual, como também geram ontologias específicas do sujeito. Então, para ela, mais do que reconhecer, quando eu não reconheço alguém com tantos direitos como eu entendo que essa pessoa não é um ser humano, por isso caráter ontológico, né, de existência. Os sujeitos são constituídos mediante normas que, quando repetidas, produzem e deslocam os termos por meio dos quais os sujeitos são reconhecidos. Então, para ela, isso é histórico. Quanto mais a gente reconhece, ou mais evidenciamos o não reconhecimento, mais essas coisas vão alterando, ou, quando não reconhecemos e reproduzimos isso,
nós mantemos a estrutura de não reconhecimento operante, né? Esses enquadramentos, como ela vai dizer, como uma moldura, são esquemas de reconhecimento, né, de quem pode e que não pode viver uma vida efetivamente humana, né, que importa e é passível de luto em caso de perda. Então, por quem eu choro? Né? Por quem eu acho que o sofrimento é injusto? Por quem eu tenho luto quando essa vida é perdida, e aqueles que eu acho que é justo, porque eles não são tão humanos que eu, como eu, e devem morrer ou devem sofrer. Diz ainda Butler, certos tipos de corpo parecerão mais precariamente que outros, dependendo de que versões do corpo ou da morfologia em geral apoiam e endossam a ideia de vida humana digna de proteção, amparo, subsistência e luto. Nisso vão atuar as chamadas normas de reconhecimento daquilo que é humano e não é humano. E são normas culturais criadas por sujeitos, tanto normais quanto objetos. Objetos são os excluídos, né? Diz Butler, foco nos modelos culturais de regular as disposições afetivas e éticas por meio de um enquadramento seletivo e diferenciado da violência. Quem merece a violência? Quem não é tão humano quanto eu que pode sofrer violência? Essa é a grande pergunta de Butler, né? Porque no fim o que está em jogo é quem é considerado humano ou não para os grupos sociais e para o próprio Estado. Uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não for primeiro considerada viva, ou seja, se ela não for considerada humana. Se certas vidas não são qualificadas como vidas, ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno da palavra, né? E essa é a ideia de vida precária para ela, né? A condição precária da vida nos impõe uma obrigação. Devemos nos perguntar em que condições torna-se possível apreender uma vida ou um conjunto de vidas como precária, e em que condições isso se torna menos possível ou mesmo impossível. É claro, não se deduz daí que se alguém apreende uma vida como precária, decidirá protegê-la ou garantir as condições para a sua sobrevivência e prosperidade. Essa é uma questão importantíssima para ela, que vai tangenciar a ideia do inconsciente. Por mais que a gente possa reconhecer racionalmente que algo é injusto, na minha prática social, na minha prática de vida, talvez eu opere essas vidas como não vidas, como semi-vidas, e aí, obviamente, essas vidas vão ser precárias ou nem vidas serão, né? Ela vai, portanto, falar de que a gente reproduz essas distribuições das precariedades, né? Por quê? Distinguir entre vidas valiosas e que são passíveis de luto, de um lado, e vidas sem valor e que não são passíveis de luto, de outro, é a grande questão, por exemplo, das políticas sociais, né? Também diz Butler, a condição precária designa a condição politicamente induzida na qual certas populações sofrem com redes sociais e econômicas de apoio deficientes e ficam expostas de forma diferenciada às violações, à violência e à morte. Essas populações estão mais expostas a doenças, pobreza, fome, deslocamentos, violência, sem nenhuma proteção. E aí, quando nós pensamos, por exemplo, em extrato socioeconômico, obviamente, o status socioeconômico ele vai variar e as pessoas vão ser consideradas mais gente ou menos gente, quanto mais próximo do centro elas estão. A mesma questão é sexo e gênero, né? Nós temos as pessoas que não são consideradas nem homens nem mulheres, aquelas que são mulheres e aquelas que são homens, numa estratificação dessas discriminações. Raça barra etnia ou etnicidade é da mesma forma, né? A gente tem pessoas que de maneira racializada são consideradas menos importantes e outras mais importantes. A mesma questão é a questão da identidade sexual e de gênero, né? As pessoas heterossexuais têm maior legitimidade como seres humanos para a grande maioria das pessoas quando comparada com outras, né? A origem no mundo também da mesma forma, né? Se você é de países que não estão dentro do centro dos circuitos capitalistas, sua importância é muito menor do que pessoas que nasceram nesses centros.
né? Isso acompanhado a questões religiosas, a questões de habilidades e a questões de idiomas. Num panorama que tudo isso vai focar na ideia de privilégio, de poder, acesso, oportunidade e recursos. Quanto mais na periferia dessa esfera das desigualdades você tiver, mais você vai sofrer e menos você vai ter acesso, oportunidade e recursos, pensando num panorama global. E daí a ideia de iniquidade e saúde, né? Fulvio Nedel e João Dornelles Bastos vão defender que os determinantes sociais da saúde operam em processos históricos de distintas durações e, consequentemente, fazer recomendações concretas para a redução das desigualdades vai depender justamente dessa historicidade, né? Os modos de organização social e suas consequências sobre a saúde das pessoas dependem dessa historicidade e também de como a gente aborda isso, né? E os autores ainda dizem, né, os estudos devem responder a perguntas de pesquisa que se ancorem na realidade em que vive a população estudada e percebam um processo histórico que constrói, porque muitas vezes nós desconsideramos essas dimensões dentro das pesquisas e da prática de saúde, né? Ainda, né, esses outros autores vão defender que o reconhecimento das causas das inequidades como múltiplas e intersetoriais é significativo para a formulação e implementação de políticas públicas, o que tem tudo a ver com a ideia de reconhecimento, né? E os autores ainda criticam, né? Em Saúde para Todos, né, aquele programa importantíssimo, né, mundial, o para todos implica que todos devem ter igual acesso aos determinantes de saúde, incluindo os cuidados de saúde e as medidas para esse acesso, que implica a transformação dos contextos sociais, econômicos, políticos e devem ser possibilitadas, né? Eles continuam, embora as disparidades de gênero sejam evidentes no estado de saúde e no acesso aos cuidados de saúde, suas intersecções com raça, casta, etnia, identidade sexual, capacidade de idade, etc., moldam a extensão e a experiência dos cuidados de saúde. A atenção a esses fatores desafia o pressuposto da homogeneidade e ajuda a visibilizar as realidades vividas, porque todas essas coisas estão juntas, elas não estão separadas e elas são os marcadores sociais da diferença. Eles vão responder quem é o usuário. O usuário é múltiplo, ele tem várias e várias dimensões, né? Situações de opressão e privação motivaram repetidamente as comunidades marginalizadas a resistir aos sistemas dominantes de conhecimento de saúde e poder. E aí a gente percebe afastamento das comunidades marginalizadas, muitas vezes, justamente pela opressão e pela desconsideração, pelo não reconhecimento e a não redistribuição de situações que o serviço de saúde poderia garantir a essas pessoas. O que cai diretamente, gente, na ideia das interseccionalidades, né? Essas autoras vão dizer a interseccionalidade, ou seja, vários setores juntos, né, aquela roda inteira junta no corpo da pessoa, na experiência de saúde, significa interseccionalidade como um compromisso com identidades sociais que se cruzam e sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação, oferece a possibilidade de desvendar a simultaneidade das subjugações, ou seja, é tudo isso ao mesmo tempo, e quanto mais discriminações, quanto mais coisas te excluem, quanto mais categorias você vivencia de exclusão, mais excluído e mais adoecido você é, porque menos humano você é considerado, né? A interseccionalidade é uma teoria e uma praxis, ou seja, uma ação, uma ferramenta analítica e política usada por aqueles que enfrentam múltiplas subordinações, né? E aí, né, quando a gente pensa, fala, mas o que a gente pode fazer na saúde? Nós temos inúmeras políticas públicas pensadas para cada uma dessas interseccionalidades, para cada um desses múltiplos elementos que respondem quem é o usuário, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em gênero, né, a gente tem aqui no Brasil uma diferença, por exemplo, entre ensino em taxa de frequência no ensino médio de mulheres e homens. As mulheres estudam mais, mas quando a gente vê a questão de, na verdade, quando nós observamos a proporção de ensino superior, também as mulheres estudam mais,
Mas quando olhamos a afazeres domésticos e as diferenças salariais, a gente vai ver que os homens estão em vantagem, porque trabalham menos em termos de afazeres domésticos por hora e ganham mais em termo remunerado, né? Representação política, 10,5% da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres, mesmo que a gente tenha um pouco mais de mulher no país, né? E em cargos de gerência das empresas, isso é ainda desigual, né? Mesmo assim, né? O panorama de violência contra a mulher é pesado no Brasil, né? A gente tem 66% dos brasileiros afirmando que viram uma mulher sendo vítima de agressão física ou verbal em algum momento da vida, no passado, né? Sendo que 2 entre 3 brasileiros, né, afirmam isso. Não é pouca gente, né? É muita gente, né? Homens abordando mulheres na rua de maneira desrespeitosa, 51%. Né? Homens xingando ou ameaçando suas companheiras, 46%. Isso é das pessoas observarem, né? Homens discutindo ou se agredindo por causa de ciúmes, né? 44%. Mulheres da vizinhança sendo ameaçadas por seus companheiros, 37% de pessoas que percebem isso. Mulheres sendo agredidas pelo companheiro, 37%. Meninas ou moças sendo agredidas por parente, 30%. E aí a gente tem, por exemplo, a política de saúde da mulher, né? Sendo que a maioria da população brasileira é mulher, são as que mais frequentam o serviço de saúde, seja por si ou por outras pessoas que elas acompanham, mas com grandes discriminações no trabalho, sobrecarga de responsabilidade, e aí vem a questão emblematizada e é a fala da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada a situações de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos. Ainda, quando nós pensamos, nós temos uma grande taxa de mortalidade materna no Brasil, abortamento em condição de risco, precariedade na assistência de anticoncepção, tem mulheres que nem podem acessar anticoncepção porque são proibidas ou pela família ou por seus companheiros, infecções sexualmente transmissíveis, muitas vezes oriundas dos companheiros, no caso das mulheres heterossexuais, violência doméstica e sexual, inclusive dentro da própria família, né? Seja por parentes ou seja pelos próprios companheiros que estupram essas mulheres, né? Saúde da mulher é algo muito delicado, mas você tem uma ampla necessidade ainda no Brasil para todos os ciclos, das crianças e adolescentes até as mulheres no climatério. Saúde sexual e reprodutiva, a não ser a questão da gravidez, o prazer da mulher ainda não é algo que é tranquilamente discutido na sociedade, né? E a gente ainda tem problemas seríssimos de assistência ao parto humanizado, mostrando que o panorama de ser mulher dentro desse quem é o usuário é muito pesado e demanda política pública. Quando a gente pensa nos homens, apesar, olha, causa de morte no Brasil em 2018, né, que é o dado que eu tenho, por capítulo da CID-10, mais ou menos seguem todos os padrões semelhantes, mas quando a gente observa que 17% da causa morte masculina está associada à causa externa, né, a violência, que é violência que está aí, e 5% das mulheres, a gente percebe que o masculino tem grandes problemas a serem resolvidos. E aí quando a gente pensa na política de saúde dos homens, os homens procuram menos os serviços de saúde e quando procuram em situações mais graves, demandando especialidades. Por quê? Porque eles não se cuidam. Nós, homens, não nos cuidamos, né? Maior vulnerabilidade para doenças graves e crônicas. Por quê? Pela falta de cuidado sistemático, dado que há uma questão de que cuidado é algo do feminino, infelizmente, como o senso comum entende ainda, né, de maneira precária no país, né? Os homens morrem muito mais precocemente que as mulheres, com diferença de 5 a 10 anos, né? Geralmente os tratamentos são crônicos de longa duração, porque se demora muito mais tempo para chegar nos serviços de saúde, né? Tudo isso em função de estereótipos de gênero, pensando que nós ainda temos homens que morrem de tumor de próstata, porque não querem se cuidar, dado que a próstata é uma região ainda problemática para esses homens
pensarem como área de cuidado, simplesmente por medo de ferirem a masculinidade, né? Decorrente dos estereótipos de gênero, o homem é muito mais violento que a mulher, inclusive entre si, né, como a gente viu nos dados anteriores, e a experiência de alcoolismo e tabagismo é muito alta no público masculino, né? As ideias de direitos sexuais e reprodutivos são extremamente equivocadas, inclusive no sentido do que isso impele o homem a não se cuidar, e há uma série de evidências e manifestações oriundas de certo machismo e certo patriarcado inerente à condição de ser homem latino-americano e brasileiro, né? E no caso das neoplasias, né, se descobre muito tardiamente, quando já não há mais o que tendo muito o que fazer, né? Chama atenção, por exemplo, a neoplasia peniana, né, que é uma neoplasia associada à falta de higiene nos genitais e que é muito frequente no Brasil, tem uma frequência grande considerado com outros países do mundo, né? Nós temos também populações de outros recortes, como a ribeirinha e a população do campo, né, que são populações que vivem em condições geográficas que dificultam o acesso à saúde, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, a política de população do campo e das florestas, né? Então esses modos de vida, produção e reprodução relacionada predominantemente com a terra, né, levam um panorama, né, para as comunidades também tradicionais de trajetórias históricas de exclusão. Exclusão em todos os sentidos, e não seria diferente na saúde, né? Por quê? Porque o modo de viver não urbano é um modo de viver que marca essas pessoas e com as interdições e possibilidades associadas, né? Saneamento básico, ainda o Brasil é um país que tem seríssimo problema com isso, mesmo pensando nisso há muito tempo. Saúde do trabalhador, esses trabalhadores das florestas e dos campos, eles não são entendidos muitas vezes como revestidos de direito, e nem sabem seus direitos, se expõem a riscos ambientais, se expõem a riscos próprios do processo produtivo, né? E falando em risco ambiental, essas populações vivem nesses lugares distantes daquilo que a gente entende como urbanidade, e muitas vezes a saúde não observa essas peculiaridades, né? E aí há necessidade sim de adequação do serviço de saúde, porque não adianta ter um serviço de saúde em lugar que a pessoa não chega. Voltando à pergunta, quem é o usuário? Quando eu falo usuário, eu considero que há essas peculiaridades regionais, geográficas, né? Outra população extremamente vulnerável e vulnerada é a população moradora de rua, né, ou em situação de rua. Nesse estudo, né, da Pesquisa Nacional sobre População de Rua, né, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate da Fome, apontou-se que 31,8% sofreram discriminações, dos respondentes sofreram discriminações ao entrar em estabelecimentos comerciais, 31,3% em shopping, 29,8% em transportes coletivos, né, 26,7% entrar no banco, 21,7% em órgão público, 18% em receber atendimento na rede de saúde e 13,9% ao tirar documento, que aponta para uma população que é um grupo heterogêneo, mas absolutamente vulnerável, de extrema pobreza, com vínculos familiares interrompidos e fragilizados, inexistência de moradias convencionais, com temporalidades completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado, e no Brasil, predominantemente masculina, entre 25 e 44 anos. Né? 7 entre 10 se declaram pretos e pardos. Então, essas interseccionalidades, elas vão entrando e piorando as situações, né, de cada uma dessas pessoas. Motivo para sair, geralmente, desavença familiar ou amorosa, abuso de substância psicoativa e desemprego, né? Falta de documentação de identificação é presente, porque é uma população completamente diferente dos padrões que nós estamos acostumados à regularidade vinculada a estar numa casa, né? E que, portanto, vai ter baixa adesão aos serviços de saúde, não pela falta de documentação, mas por quê? Porque há grande problema do serviço de saúde, como a gente já vai ver daqui a pouco, entender o que essa população precisa, né? É uma população que está mergulhada na violência de todas as naturezas, com alimentação incerta e baixa condição de higiene, água de baixa qualidade pouco disponível, privação de sono, privação de afeição,
variação climática, cobertura limitada pelas equipes de saúde da família, com falta de tempo para buscar atendimento, porque o atendimento é demorado, muitas vezes essa pessoa está fazendo algo para conseguir comer e que é muito, muito vítima de vergonha e discriminação. Então, com certeza é uma população muito frágil no sentido emocional e que o profissional de saúde muitas vezes não dá bola, porque afinal de contas é só um morador de rua, né? E aí nós temos, como o manual da política vai dizer, grandes barreiras. Então, por exemplo, os hospitais exigem acompanhante para uma pessoa em situação de rua, quando eles não têm. As UBS tradicionais não costumam entender que eles estão adscritos na zona territorial deles. O SAMU, como considera um problema social, julga que tem grande dificuldade e não atende essas pessoas em situação de rua. O horário de consulta, às vezes, é incompatível com quem vive na rua. Os profissionais de saúde são alheios a essa realidade das pessoas em situação de rua e vão prescrever, às vezes, medicamentos que não existem na rede ou que são extremamente caros, né? Falta de vaga suficiente na psiquiatria, dificuldade de dispensação de medicamento para quem não tem, né, jeito para comprar, né, não tem uma fonte de renda. Os serviços que dão suporte para o usuário de álcool e droga geralmente não são suficientes em termos de quantidade para essas pessoas. Falta de habilidade dos profissionais para trabalhar com essas pessoas, dificuldade de acesso a vagas de leito de urgência e emergência, locais inadequados para reestabelecimento após alta hospitalar em quantidade insuficiente, né? Então essas pessoas vão direto para a rua, e dificuldade dos usuários de marcação de consulta. Quando a gente pensa nesse panorama, gente, é algo super complicado de entender, que é o serviço que está inadequado, o serviço que não está olhando a interseccionalidade, é o serviço que não tem sensibilidade para uma realidade de brasileiros e brasileiras que estão aí e que acabam não tendo o exercício da cidadania porque o serviço acha que eles estão inadequados, né? População carcerária, da mesma forma, né? O Brasil é o segundo país do mundo com maior população carcerária e com maior taxa de ocupação, né? Dentro do panorama mundial, né? É o país com maior taxa de ocupação, superando inclusive o país que mais tem população prisional carcerária do mundo, que é os Estados Unidos, né? E a população em situação de privação de liberdade, né, tem uma trajetória dentro do sistema prisional, né? São profissionais e setores diversos, não só da saúde implicado, e com uma grande pluralidade. São jovens, né, estrangeiros, idosos, mulheres, crianças, filhos de mulheres em privação de liberdade, populações vulneráveis, né, indígenas, LGBTs, pessoas com transtornos mentais e pessoas com deficiência, né? 518 penitenciários no Brasil, 33 colônias agrícolas, industriais e similares, 64 casas de albergado, 1.615 cadeias públicas, 29 hospitais de custódias e 285 delegacias com carceragem em funcionamento. Essa é a realidade do sistema até onde nós conseguimos os dados, né? E é uma população com muitas doenças infecto-contagiosas, onde a tuberculose e o HIV são extremamente prevalentes, com problemas de acesso à assistência adequada em todos os sentidos, escassez de medicamento, violência, uso de substância psicoativa, insegurança alimentar seríssima e muitas vezes sem os direitos humanos cobrindo essa população, como por exemplo a questão das visitas, né? Quando a gente pensa em LGBTs, 44% de todos os casos de homofobia letal no planeta em 2012 ocorreram no Brasil. 50% de todos os casos de transfobias em 2004 letais foram no Brasil, né? Quando a gente olha a morte de LGBTs por estado do Brasil, a gente vai ver uma grande variação, mas presença em todos, né? E aí, perfil das vítimas, né? A maioria masculina, nós temos a maioria de suspeitos também masculino e 62% dos agressores são conhecidos por essas vítimas, né? Pensar na população LGBTI+, é pensar nos mesmos problemas de saúde das outras populações, mas com um preconceito adicionado, né? E aí o profissional de saúde muitas vezes não tem informação específica para lidar
Óbvio, todas as interseccionalidades anteriores, todas as dimensões anteriores interferem nesse quem é o usuário LGBTI+, né? Mas com toda certeza, há questões, por exemplo, como se atender uma pessoa trans, né, pela questão de uso de hormônio, que os profissionais muitas vezes não fazem a mínima ideia de como isso acontece, né? Olhar para a população LGBTI+, para além do sexo, né, do exercício sexual, para além da IST, é um grande dilema que a saúde vive, né? E a inclusão e cuidados específicos são panoramas importantes, porque você vai ter a inclusão geral, mas cada um dos segmentos apresentam especificidades, né? É uma população sob muita violência, violência constante, e que tem, obviamente, se você está sob muita violência, muitas questões de saúde mental, né? Suicídio, depressão, ansiedade, uso e abuso de substâncias associadas, né? A primeira questão importante, inclusive muito ressaltada pela política nacional de saúde integral, né, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, é a questão da cisgeneridade e transgeneridade. As pessoas trans são sistematicamente assassinadas no Brasil, sendo que a expectativa de vida da média dessas pessoas no país é 35 anos de idade, né? Mas gays também sofrem discriminação no serviço de saúde, quando, por exemplo, para qualquer tipo de consulta, o que é mais importante para a equipe de saúde, ou como a equipe lida, é através das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, quando muitas vezes não é isso que o gay está procurando dentro do serviço de saúde. As lésbicas estão em risco de violência sexual extrema, violência entre parceiras íntimas, violências de todas as naturezas, além de toda a questão de saúde da mulher, que é muito piorada. Pessoas bissexuais são, entre o público LGBT, as pessoas que mais têm ideação suicida e depressão no mundo. Todo mundo pensa nas outras populações, mas homens e mulheres, e principalmente homens bissexuais, têm grande chance aumentada de ideação suicida quando comparado com as outras populações LGBTs. Pessoas assexuais são lidas como doentes, disfuncionais, e muitas vezes nem procuram o serviço de saúde por acharem que vão ser discriminadas, e muitas delas são. E as pessoas intersexuais são extremamente estigmatizadas, violentadas, muitas vezes nos seus corpos, desde quando nascem, na medida em que se tem uma definição de gênero que talvez não faça sentido quando essas pessoas se tornam adultas. A população indígena, né, um outro recorte de quem é o usuário, é uma população extremamente violentada no país, né? Se nós formos pensar, são os povos originários no nosso país, no mundo, mas particularmente no Brasil, e é uma população que foi dizimada ao longo dos 500 anos, né? Hoje eles são muito poucos, perto dos milhares que existiam no Brasil da chegada dos colonizadores. E justamente por causa da colonização europeia e das políticas indigenistas, essa população, quando não foi dizimada, foi apropriada culturalmente por outras etnias, né? Atualmente, estima-se que temos em torno de 370 mil pessoas indígenas no Brasil, 210 povos e 170 línguas identificadas, né? São pessoas com alta incidência de infecções respiratórias e gastrointestinais e alta ocorrência de agravos que poderiam ser reduzidos, porque tem a ver com condições, muitas vezes, higiênico-sanitárias que não são providas a essas pessoas. E tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis são muito prevalentes na população indígena como um todo, né? Nós temos particularmente uma articulação entre a saúde pública, o Ministério da Saúde e a FUNAI, através dos distritos sanitários e polos de base para essa população. E há uma necessidade importantíssima de preparação do recurso humano para lidar com o contexto intercultural. Afinal de contas, é uma articulação com sistemas tradicionais de saúde que muitas vezes não fazem sentido para o profissional de saúde, e a saúde, como nós conhecemos, não faz sentido para esses indígenas e para suas culturas, né? O que vai levar a um quadro de uso inadequado de muita tecnologia, e o uso adequado e racional de medicamentos é fundamental de ser pensado, além de outras situações específicas com muita ética e controle social, participação dos próprios indígenas.
Quando a gente pensa nessas questões étnico-raciais e chega a pensar na população negra, nós vamos perceber que a maioria do Brasil é composto por população que se autodeclara negra, né? Mesmo assim, nós temos apenas 35,3% das pessoas empregadas no Brasil com ensino superior negras, né? E quando a gente pensa entre os desempregados, eles são sobremaneira negros. As horas trabalhadas, apesar dos negros e negras trabalharem muito mais do que os brancos, em termos de hora trabalhada, em média, o rendimento é muito menor. E isso é maior ainda quando a gente pensa em profissionais com um nível superior, né? A população negra, né, ela é alta, como a gente apontou, mas esses racismos estão diluídos dentro da população, da sociedade, de forma a invisibilizá-los, né? Então, entre os 10% mais pobres, nós temos 76% de pretos e pardos. Entre o 1% mais rico, nós temos 17% de pretos e pardos, né? Num processo que embranquece as pessoas. Então, os pardos muitas vezes não se enxergam ou não querem ser enxergados, as pessoas não nos enxergam como pardos, e embranquecendo porque parece que negro, preto é algo ruim, né? Vão ter problemas de saúde específicos, como anemia falciforme, por exemplo, entre outros agravos, mas os problemas de saúde geral vão ser extremamente agudizados pela questão de trajetória de vidas e discriminações, né? É uma população que está sob a violência constantemente e que é discriminado sistematicamente nos serviços de saúde, né? Através, inclusive, dos racismos estruturais, quando a gente pensa, por exemplo, em quantos profissionais negros e onde eles estão nos serviços de saúde estão disponíveis a atender a população, né? E ainda temos, né, nessas questões étnico-raciais, dentro dos recortes que nós fizemos, a população cigana e romani, né, que é uma população super presente, mas invisibilizada no país e no mundo. Afinal de contas, né, se não fosse, nós não teríamos uma política específica e, por exemplo, esse cartaz do Ministério da Saúde sobre a população cigana, né? A população cigana não tem nem cartilha específica no Ministério da Saúde, né? Por isso que o que aparece ali na imagem é a portaria do Ministério, né? Nós temos, estima-se, 500 mil ciganos no Brasil e a origem dos povos ciganos é extremamente imprecisa, mas são povos nômades, porque eles são muito estigmatizados e criminalizados. Então, na história da humanidade, os ciganos foram perseguidos e tiveram que se mudar, né? E tem, né, saúde como sua principal demanda, né, segundo os próprios ciganos, né? E nesse sentido, né, nos serviços existem grandes especificidades culturais, como, por exemplo, os ciganos, assim como povos indígenas também, alguns povos indígenas, têm atendimento generificado. As pessoas preferem, ou às vezes, né, precisam que quem atenda ela seja do mesmo gênero dela, homens sendo atendido por homens, mulheres por mulheres, né? Nas internações, geralmente há um problema com uma família cigana, porque a família inteira vai ver e quer estar com a pessoa internada. Essas, entre outras especificidades culturais, que levam os ciganos a viver um racismo institucional, estereótipos e pouquíssimos dados que prejudicam a avaliação deles enquanto usuários, né? Um usuário cigano muitas vezes não vai ser entendido como usuário, ou vai ser entendido como um usuário genérico que não obedece especificidades de saúde que essas pessoas precisam. E aí volta a ideia, né, dos marcadores sociais da diferença, né? Essas questões vão permitindo ou interditando quem pode ou não pode ter acesso à saúde, no sentido de que se você não é homem, rico, norte-americano, fala inglês nativo, hábil, cristão, heterossexual e branco, você não exerce todos os privilégios e todas as possibilidades que o mundo lhe dá. Mas se nós formos pensar até no Brasil, com exceção da história de ser norte-americano e falar inglês nativo, as outras questões, os outros marcadores sociais da diferença, com toda certeza, fazem com que você esteja distante das áreas mais precárias desse país, né? As áreas que
você tem invisibilidades de trajetória e faz com que você tenha mais acesso à saúde e direitos quando comparado com outras pessoas, né? Porque no fim, queridos e queridas, quando a gente observa uma pessoa, nós pressupomos quem ela é, nós pressupomos quais são as suas demandas e suas necessidades a partir de pré-concepções. Mas quem sabe quem é a pessoa? Nós só podemos responder essa pergunta, quem é o usuário, se nós perguntarmos à pessoa quem ela é, dentro das suas especificidades, dentro das suas características e dentro daquilo que ela precisa de nós como profissionais da saúde ou pensando saúde. Espero que esses conteúdos, por mais complexos que sejam, lhe despertem curiosidade e sensibilidade para que há muito mais diversidade na vida do que o mundo conforme a gente olha pelos nossos olhos.